Bom, começando aqui, senhores, eu acho que o Corinthians me tirou do sério a ponto de eu finalmente vir fazer um vídeo. Não sei se eu vou ficar fazendo essas coisas, talvez eu continue, mas assim, o Corinthians conseguiu tirar do sério o torcedor a ponto de estar bem em campo depois de 7 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos, quase 8, apresentando nada em campo. E aí no ano em que a gente realmente tem uma melhora, depois de finalmente uma troca de diretoria, depois de 16 anos de uma diretoria que vinha afundando esse clube, o clube finalmente apresenta uma melhora e eles querem destruir tudo. Os caras que estavam antes, né? Hoje tem final da Libertadores, mas pouco importa pra gente, né? O que importa hoje é que tem Corinthians e Criciúma. Esse é o jogo que os homens vão assistir. E o Corinthians brigando aí por uma vaga na Libertadores, depois do já rebaixado Corinthians vencer 6 seguidas e quase vencer 7, né? Porque infelizmente não ganhou aquele jogo do Inter, podia ter ganho, por detalhe acabou não vencendo. E olha, eu vou até. Não preciso mudar a tela agora. Vídeo rudimentar, cara, totalmente rudimentar aqui. Eu peguei uma câmera, liguei o computador, liguei aqui no OBS e é isso. Mas eu preciso conversar. Preciso fazer esse vídeo por uma necessidade. Sei que não tem muito alcance aqui ainda, né, pelo menos. Mas eu aqui perto, né, Parque São Jorge aqui do lado. Eu moro aqui do lado do Parque São Jorge, moro no Tatuapé. Então vocês sabem, vocês aí que acompanham o Coringão, sabem o que vai acontecer na segunda-feira, né? Segunda-feira teremos aí a brava votação do nosso excelente conselho que se preocupa tanto com o nosso clube, né, com o nosso Corinthians. Cara, minha opinião, lamentável, patético, um escândalo fazerem isso e ninguém poder fazer nada para parar esses caras, porque, como eu falei, 16 anos que o Corinthians foi afundado na lama, afundado num buraco e ninguém fez nada. Pelo contrário, eles aprovaram tudo o que as antigas diretorias vinham fazendo. E eu não vou ser hipócrita aqui sobre o que fizeram, tá? O Corinthians caiu em 2007. Em 2007 o Corinthians caiu com um time patético depois, né, de toda aquela MSI, do Alib, enfim. Não precisamos falar disso em detalhes, né, mas enfim, caiu. E aí em 2008 chega um tal de Andrei Sanches para fazer uma reformulação no time e devolver o Corinthians para onde ele merecia estar, que não era na Série B. O que aconteceu? Ele conseguiu. Por incrível que pareça você aí que mete pau no Andrés, como eu também meto pau no Andrés o tempo todo. Ele conseguiu, ele fez uma boa gestão, ele reformulou o time, ele posteriormente trouxe o Ronaldo. Em 2008 a gente fez a melhor campanha da história da Série B, que inclusive o Santos aí pateticamente não conseguiu, mas voltou, né? Era o mínimo. O Corinthians fez a melhor campanha com o Mano Menezes, já com um time completamente diferente da Série B, da campanha da Série B de 2007. Chegou na final da Copa do Brasil, acabou sendo vice pro Sport, mas de novo, era um time novo, então se fosse campeão seria até uma surpresa. Em 2009 ele acabou trazendo um tal de Ronaldo e o time foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil, até que em 2010 já estava brigando por título de novo no fim do mandato dele. 2011, 2012 já era o Mário Gobi, e o Mário Gobi acabou pegando o time do Andrés, né? O time acabou sendo campeão da Libertadores e do mundo. E não só isso, eu acho que o Gobi ainda tentou melhorar o time. Pô, beleza, ele trouxe o Pato, que na teoria não deu certo, mas ele tentou gastar um pouco mais de grana para melhorar o time, diferente do que eles sempre vinham fazendo, que é desmontar o time. E foi isso que eles fizeram dali pra frente, porque 2015 já era Roberto de Andrade, a dívida já estava subindo exponencialmente,
os salários não estavam sendo pagos, isso tem notícia, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando isso, tem notícia. E para você ver como o Corinthians é gigantesco, mesmo nessa situação a gente ganhou o Brasileiro, 17 ganhamos o Brasileiro de novo, sendo a tal da quarta força, ganhamos o Paulista também, em 18, 19, 18 dentro da casa dos caras. Basicamente isso, só que em 2017, 17 foi a última do Roberto de Andrade, né? 18 o Andrés volta, e aí ele meio que compensou tudo de bom que ele tinha feito na primeira gestão. Ele fez a pior gestão da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por que eu digo isso? Isso é óbvio, tá? Isso é óbvio para quem acompanha o Corinthians. Eu estou fazendo só uma linha do tempo aqui pra gente ver por que o pedido de impeachment é patético. O André Sanches, em 2018, nós tínhamos um time campeão brasileiro e campeão paulista. Já em 2018, nesse próximo ano, já não tínhamos Jô, Arana e Pablo, que eram essenciais pro time. Mesmo assim, o Corinthians continuou ganhando. Em 19 já tinha um time bem patético, para falar a real, mas acabamos vencendo, né? Porque, final com o São Paulo, aí não tem como perder, né? Nosso freguês aí, mas enfim, decidindo em casa ainda. E ninguém estava muito afim de ganhar aquele Paulista, até que em 2020 o Palmeiras já está muito melhor. Ainda não era o Abel, era o Luxemburgo, mas o Abel viria, já era o elenco que o Abel teria para os próximos anos. O Corinthians chega na final, mas com um time completamente descaracterizado. Era um time... Cara, o elenco de 2020, acho que tirando 2007, era o pior que eu já vi, mano. O time tinha Everaldo, o time tinha Ramiro, o time tinha Jonathan Cafu, tinha Luan, né? Esse era o nosso time de 2020, que eu não sei como não caiu. Mosquito, que acabou salvando nós, enfim. Esse era o nível, o Mosquito salvou nós no Brasileiro para não cair. O Mancini veio, enfim, né? Só que aí é que tá, esse é um time muito mais barato do que o time que o Andrés começou o seu segundo mandato em 2017. É um time muito mais barato, você tem uma folha salarial muito melhor na teoria e gasta muito menos, né? Pois bem, porque a dívida cresceu o dobro, ela dobrou, e ela antes já estava em 500 milhões, além do estádio, então já estava em 1 bilhão e pouco. E ele dobrou a dívida. Como que você, gastando menos, tendo o time pior, aumenta a dívida e aumenta muito a dívida? Depois disso veio o seu Duílio, que era o cara responsável por não ganhar títulos, mas para ser o cara que pagou as dívidas. Pois bem, o Duílio, sem palavras, minha humilde opinião sobre o Duílio, ele foi fraco, sabe? O Andrés ainda ele tinha pegada. Ele chegava e botava o pau na mesa, ele brigava pelo que ele queria. O Duílio nem isso, cara. Ele foi meio que um banana. Ele, no fim do mandato dele, assinou contratos, renovou contratos lamentáveis, assim, escandalosos, tipo do estacionamento, que o Corinthians não ganha nada com o estacionamento da Arena. E ele renovou até 29, ou seja, vai passar a gestão do Augusto, vai passar outra gestão e não vai ter terminado ainda. O Corinthians não ganha nada com o estacionamento da Arena, que deveria render milhões pro Corinthians. Ele renovou. Ele trouxe o Hugo agora também no apagar das luzes, renovou com a Eze Seguros, que, de novo, por valores padrão, renovação e transparência, né? Tipo, nem é sobre o vídeo, mas a vaquinha da Arena aí já arrecadou, o último que eu vi pelo menos foi 17 milhões. O Banco BMG, que era o patrocínio master do Andrés, era 12 milhões por mês. Em um mês, 2 dias a gente arrecadou mais do que o patrocínio master do Andrés, gente. As dívidas, a dívida não baixou com o Duílio, pelo contrário, ela aumentou. Não era o cara que ia trazer receita e diminuir a dívida. Ah, mas ele tentou gastar menos e aí depois ainda tentou fazer um time bom ali, chegou na final da Copa do Brasil. Verdade, verdade. Mas não diminuiu, era para ter diminuído. Até que a gente finalmente consegue, a torcida engaja o suficiente, porque cansou desses ratos no Corinthians, e finalmente coloca o Augusto, né, o Augusto Melo. Por que o Augusto? Porque a gente é pró-Augusto? Não. O Augusto fez muita merda. A gente sabe. Ele colocou o Rubão no futebol. Ele
se atrapalhou muito, principalmente no início da gestão com o Rubão. Ele botou o Mateuzinho para treinar, sendo que nem estava ainda com contrato assinado. Contratou Pedro Raul por valores exorbitantes. Quem mais? O Veríssimo saindo do nada, sabe? O Augusto errou sim. O caso da Vaidbet, né, que é o principal aí falando, sendo que nem provaram que o Corinthians é vítima ou cúmplice disso. Dito isso, não estamos pró Augusto porque queríamos a renovação e transparência fora do Corinthians. Os caras tiveram a proeza de colocar André Negão, que sem condições, sabe, sem condições. E o Augusto, graças a Deus, foi eleito presidente do Corinthians e está aí até hoje. Uma pena que agora que o Augusto vem acertando, ele finalmente fez um time bom. O time do Corinthians é bom, eu sempre vinha dizendo isso. Pros histéricos aí que diziam que o Corinthians ia cair. Cara, tá no meu Instagram, tá no meu threads aí que eu venho postando. O Corinthians não tinha um time ruim. No primeiro turno tinha um time ruim sim. Tentamos dar tempo pro Antônio, não deu certo. Mas, enfim, hoje o Corinthians tem um time bom, fez boas contratações, gastando pouco aí pros antes também, falando: nossa, o Corinthians devendo e tá gastando. Não, não tá gastando. O Corinthians não gastou nada nessa segunda janela. Trouxe Charles, que foi com multa. Charles, multa baixíssima. Alex Santana, multa baixíssima. E o Martinez, multa baixíssima. Hugo veio por empréstimo. Thales, empréstimo. Hector, livre. Memphis, livre, com salário pago 80% da patrocinadora. Ou seja, o Corinthians gasta menos com ele do que com o Mateuzinho, por exemplo, com o Pedro Raul. Acho que foi isso, né? Deve estar esquecendo de alguém. Mas, o Carrilho veio de graça também, é só salário. Enfim. E o Corinthians com coisas que não vinham sendo feitas antes, que hoje vêm sendo feitas. Né? Salários todos em dia, tudo em dia, direito de imagem, FGTS, tudo para todos os funcionários, não só jogadores, comissão técnica, tudo vem sendo pago, há 6 meses já está antecipado. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque finalmente, quando as coisas começam a entrar no rumo, o Corinthians coloca um CEO, coloca gente profissional ali dentro, Fabinho Soldado fazendo um trabalho excepcional, o conselho entra na jogada e quer colocar o impeachment do Augusto Melo. Por quê? Parece que com o CEO o Corinthians tem finalmente um plano de recuperação financeira, onde os contratos todos vão ser revisados, ver como é a melhor forma de se pagar. E ou seja, os contratos vão ser revisados. O que significa isso, né? Os contratos vão ser revisados e muitos deles, sendo revisados, eles não vão ser completos. Mais ou menos, eu não sei como explicar direito, mas tipo, vários deles do Corinthians são irregulares, né? Porque renovação e transparência, a gente sabe, e não vão ser pagos. Outros vão ser amortizados, vão ser quitados, como foi o do Balbuena ontem, aí, do Transferbank, tá todo mundo falando, já foi quitado, né? Enfim. E aí vem o conselho, o mesmo conselho que aprovou as dívidas do Duílio, o mesmo conselho que aprovou as contas do Andrés, agora quer tirar o Augusto Melo. Tanto por causa disso, eles estão usando a desculpa da Vaidbet, né? Mas mandaram para ética. Eles mandaram para ética esse caso da Vaidbet. A ética mandou arquivar. E o que aconteceu? O senhor presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, cagou, né? E mandou, desarquivou, tirou, ignorou a ordem da ética e simplesmente fez o que quis, protocolou o impeachment do mesmo jeito, sendo que nada foi provado contra ou a favor do Corinthians, nesse caso aí da Vaidbet. Então, assim, minha opinião, patético. Patético porque cada vez vem se provando mais que o conselho não está nem aí pro Corinthians. Os membros do Core, que são os caras que orientam as coisas pro Corinthians, orientaram o impeachment, e quem está lá dentro? Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi, todos esses caras que a gente quer fora do Corinthians, né? E aí o que acontece? Onde que eu queria chegar, né? Porque ontem um tal de Miguel ou alguma coisa, cara, eu não sei.
que é um dos membros do CORE, se não me engano ele é o presidente do CORE, né? Conselho aí de orientação, sei lá o que, do Corinthians. E ele foi na Rádio Bandeirantes dar uma entrevista lá pro Capela, né, pro pessoal de lá, enfim. E ele simplesmente... Cara, é até difícil dizer, porque a gente sempre vem falando que o Corinthians é do povo, mas ele não é do povo. E que os caras que estão lá dentro, que comandam o Corinthians de verdade, eles não estão nem aí pro Corinthians. Só que agora os caras não têm nem discernimento, foi isso que eu escrevi, inclusive, eu vou colocar aqui. Eles não têm discernimento de esconder isso. Eles vão na mídia, ao vivo, e falam mesmo, a gente não tá nem aí pro Corinthians. Esse senhor aí, ele admitiu isso. Numa boa, ele falou que o Corinthians não é o clube do povo, o clube é do associado. Inclusive, a minha família é associada, a gente mora aqui do lado, a gente vai no clube. A gente é associado, mas o clube não é meu. O clube é da torcida. Eu sou torcedor, mas tipo, não é do associado. O clube é do torcedor. Quem paga tudo é o torcedor. Quem paga ingresso é o torcedor. Quem paga sócio é o torcedor. Quem paga itens é o torcedor. Quem faz o clube é o torcedor. Quem tá pagando o estádio é o torcedor. Não tem como. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu achei, assim, lamentável que esse senhor falou. Eu vou até colocar aqui. Ah lá. Não, eu não posso falar. Mas o senhor não pode se posicionar com a experiência do senhor? É importante a gente ouvir. O senhor é um representante do CORE. Eu sei, mas o voto é secreto. O CORE não sei se dá. O voto deveria ser. Vocês não falam tanto em transparência, acho que o voto deveria ser aberto, né, doutor? Transparência? Eu não estou falando tanto em transparência. Quem falava em transparência é a diretoria anterior, né? Aliás, lá anterior mas deveria ser, né, doutor Miguel? O clube é da torcida. O torcedor merece saber em cada posição dos conselheiros que vocês são representantes dos torcedores dentro do clube. Não, são representantes do associado, não do torcedor. Sim, o Corinthians não é do torcedor, doutor? Pelo amor de Deus. Doutor, o associado é um microcosmo da gigantesca torcida corintiana. Então, se por uma questão de respeito ao torcedor, o torcedor deveria ter o direito de saber como os conselheiros, que são representantes deles ali, se posicionam numa situação grave e crítica como essa. Né? Isso é uma situação de exceção do clube. Eu fui do direito eleitoral muito anos, não pode falar onde vai votar agora. Os meus amigos sabem quem eu vou votar. Eu também sei quem ele vai votar. Eu também sei quem ele vai votar, galera. Não queria dizer nada não. E aí é o que eu escrevi aqui, ó. Se o clube fosse sério, era papo de destituição de cargo na hora. Patético só prova o que sempre dizemos sobre o Conselho e o CORE. Não ligam pro clube, pois o foco é o poder. Mas os caras não têm discernimento suficiente para esconder. Eles vão na rádio e admitem isso ao vivo. Só que o Corinthians é mais do que isso, né? O Corinthians tira a gente mais ainda do sério. Porque se a gente vê aqui, o homem é palmeirense, galera. O homem é palmeirense. Isso aqui é no jogo contra o Atlético Paranaense, na Libertadores de 22, acho que foi na semifinal, né? Ele tava lá, ó, vendo, camarote. Ou até na época que construíram o Allianz, olha só, o homem aqui. É papo de tirar o cara de lá agora, é expulsão. Só que não vão fazer isso, né? Ele vai votar, esse é o principal, ele não vai ser expulso. Ele vai votar pelo impeachment do Augusto Melo, porque ele sabe que faz o bem do clube. E de novo, eu não tô aqui falando pró-Augusto, eu tô falando pró-Corinthians. Não tem nada a ver com o Augusto. Tem um cara palmeirense. O cara é palmeirense, imagina quantos mais lá não são corintianos. Ficou claro o porquê esses caras não estão nem aí pro clube. Além de ganhar uma grana absurda lá dentro, porque a gente sabe que é assim, esse negócio de contrato já prova isso. Além disso, o cara é palmeirense, ou seja, ele tem tudo para ser contra o Corinthians. E agora, é isso que é, não é só ele. Vários e vários, lá gente, eu conheço vários conselheiros, vários e vários lá não são corintianos. Pelo contrário, são torcedores rivais. E é isso. Segunda-feira vai ser votado o impeachment do Augusto Melo. E se ele sofreu impeachment, seria trágico para o nosso clube. O clube finalmente vem se acertando. E se o Augusto sair, o Fabinho sai. Se o Augusto sair, o Fred Luz sai. Se o Augusto sair, Álvares e Marçal sai. Com o plano todo estruturado dele, sai de recuperação financeira, de quitação de dívidas.
Muita gente pararia de doar para a quitação da arena. E o Pedro Silveira também sairia, que é o cara do financeiro. Cara, seria trágico. Trágico isso aqui, trágico. Deixa eu colocar aqui. É exatamente isso. Os caras estão tentando voltar, estão tentando aplicar um golpe. Ele mudou a votação de quinta para segunda, né? Hoje é sábado, hoje tem jogo. A votação vai ser segunda-feira porque o clube está fechado e os caras acham que a torcida não vai colar lá. E olha só, isso tudo depois do Romeu Tuma Jr. fazer uma reunião com a Gaviões, né? Com a Gaviões, se não me engano, com a camisa 12. Ou seja, ele manteve a votação, ele peitou a torcida e o outro ali acabou de falar que o clube não é do torcedor, é do associado. Ou seja, os caras estão literalmente peitando a maior torcida do planeta Terra. Não é a do Flamengo é terceirizada, mas se quiser botar em número, tudo bem, a torcida mais engajada, a torcida que está no centro político e econômico do Brasil, a torcida que lotou até o Japão, a torcida mais apaixonada do planeta Terra, em números a terceira maior, né, do mundo. Os caras estão peitando uma guerra contra a fiel torcida. Eu torço muito para que não haja isso. Se você é rival, você tem que torcer a favor, tá? Mas daí é questão de bom senso mesmo. Se o Augusto cair, ele volta só em janeiro. Isso seria péssimo pro Corinthians, péssimo pro nosso planejamento, que finalmente parecia estar dando certo. Eita, Coringão. É isso. Senhores, já 21 minutos de vídeo, já quase 22. Eu vou parar aqui. Mas é isso, hoje tem Corinthians e Criciúma. O Corinthians provavelmente joga com o time titular. Pra falar a real, eu não sei. O Corinthians é favorito nesse jogo porque o Criciúma tá muito mal. O Corinthians vem de 6 vitórias, o time tá embalado. O Ramon finalmente acertou o time. Pra mim tem que ficar, tá? Sempre disse isso, tá no meu threads também aí pra quem quiser ver. Desde antes eu falava que o Ramon tinha que ficar. Só que eu não duvido também o Corinthians perder, porque um é o Corinthians, né? A gente sabe como é que é, e o Criciúma vai jogar o jogo da vida por estar na zona de rebaixamento. Eles não podem perder pro Corinthians de jeito nenhum, se não quiser cair pra Série B e deixar uma vaguinha aí pro Grêmio e pro Grêmio ou pro Fluminense. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, porque a minha didática tá meio ruim ainda, né? Primeiro vídeo aqui, pá. Mas é isso, cara. Que Deus abençoe nosso Coringão, que São Jorge esteja conosco, porque precisamos dele. Precisamos dessa intervenção aí, porque não tá fácil, senhores, não tá fácil. A torcida vai ter que mostrar de novo, além da quitação da arena, o porquê que o time é do povo e não desses engravatados. É isso, senhores. Uma ótima tarde a todos, que Coringão vença hoje, e que não haja impeachment, que não haja golpe. Vai Corinthians, senhores, vai Corinthians.